Graça e paz, igreja. Quem vos fala é o irmão Fabiano. E hoje eu tenho uma mensagem a trazer aos vossos corações que é confrontadora. E esse sempre foi o objetivo da palavra de Deus, de nos confrontar, de nos moldar, de nos lapidar. E o tema da mensagem que tenho a trazer hoje aos vossos corações é servindo por amor. Será que você está disposto a servir por amor? Por amor à obra de Deus? Então vejam só, amados. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tens me feito? Feche os seus olhos, ore comigo, curva a sua cabeça em reverência ao nosso Senhor e Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, oramos a Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso dono, e nós somos os Teus servos, os Teus escravos. E nós Te pedimos, ó Pai, orienta-nos, direciona-nos, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, e que essa palavra, Senhor, a Tua palavra, ela possa ser compreendida de forma significativa. Quando olhamos para Deus na ótica do relacionamento, logo nos vem a figura de Senhor e servo, de pai e filho, e criador e criação. Então vejam só, amados, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus 25. Vou dar um tempinho para você abrir sua Bíblia. Mateus 25, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 25, versículo 21. Mateus 25, 21. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Participa do gozo do teu Senhor. Essa palavra você já ouviu muitas vezes, eu tenho certeza. E na tradução que temos, tanto João Ferreira de Almeida, NVI, linguagem de hoje, né? Muitas traduções você vai encontrar essa mesma palavra servo. Mas no original temos a palavra doulos, que veremos um pouquinho mais na frente. Mas antes de falar disso, eu queria citar uma coisa que aprendi nos meus tempos de batismo. Eu lembro de um versículo que está lá em Romanos, Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Eu decorei esse versículo nos tempos de batismo. Diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, se com o teu coração crerdes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E essa mensagem, esse versículo não fazia muito sentido para mim. Eu falei, nossa, parece que é fácil de enganar, né? De, como dizem os mais jovens, de trollar a Deus. Parece que é fácil. Eu posso só confessar que Jesus é o Senhor, eu posso crer no meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e eu já estou salvo. Não preciso fazer mais nada. Mas não é bem assim. Vejam só, amados, quando olhamos na perspectiva do autor, daquele que escreveu, que compilou, então nós temos um peso significativo. Essa palavra Senhor, que eu acabei de ler para vocês, de falar, de citar, Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, essa palavra Senhor no grego é Kyrios, e Kyrios significa dono de escravo, significa Senhor, significa mestre. Vejam só, quando eu falo assim, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em outras palavras eu estou dizendo assim, ó, Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu dono, e eu, portanto, eu não tenho mais vontade. As minhas vontades é te servir. Eu não tenho mais posse, todas as minhas posses são tua. Eu não tenho mais família, toda a minha família é tua.
tudo o que eu tenho pertence a ti. Então, isso é uma condição de escravo e senhor, senhor e escravo, é uma ligação de humildade e obediência. E quando é citado a questão de reconhecer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós estamos reconhecendo que Jesus ele é Deus, porque não foi um ser humano que o tirou de lá, ele próprio ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Então vejam só, agora voltando, amados, voltando a Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor, do gozo do seu Senhor. Então, vejam só, essa palavra servo que lemos em Mateus 25, 21 vem do grego doulos, que significa servo, escravo. A palavra senhor também vem do grego kyrios, que significa senhor, dono e mestre, como eu acabei de falar. E Kyrios foi uma adaptação da Septuaginta, quando ela traduziu o hebraico, a Bíblia hebraica, para a Septuaginta, que é grega, né? Uma língua grega. Então, quando tinha a palavra, o nome do Senhor, que é o Yud-Hei Vav-Hei, então eles adaptaram para Kyrios, para Senhor. Então isso é uma afirmação muito importante. Em outras palavras, nós estamos reconhecendo não somente que Jesus é o nosso dono, como também estamos reconhecendo que Ele é o Eterno. Ele é aquele que falou com Moisés por meio da sarça ardente, né? Então vejam só, amados. Então esta aplicação, a aplicação dessa palavra de Mateus 25, 21 seria: muito bom escravo, bom e fiel. E hoje eu quero tratar sobre esse tema, sobre escravidão, sobre um escravo de Cristo, sobre aquele que serve por amor. E vejam só, quando reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, quando reconhecemos que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, isso é uma linguagem de escravo. É uma linguagem de escravo para servo, ou seja, de escravo para senhor. Talvez você se pergunte: e o que eu tenho a ver com isso? Por que eu estou inserido nesse contexto de escravidão? Então vejam só, amados, tem uma coisa muito séria, muito importante, eu quero que você preste muita atenção nisso. Não se pode perder nenhum detalhe, para ficar nenhuma lacuna, para que não fique nenhuma lacuna. Então vejam só, por que você está participando disso, que você é escravo? Então vejam só, é porque estamos inseridos nesse contexto. O porquê estamos inseridos nesse contexto? A verdade é que todos nós éramos escravos do pecado, e por esse motivo estávamos todos condenados à morte. Mas Jesus, o primeiro Adão, ele anulou a nossa dívida de morte, ele pagou um alto preço que nenhum homem jamais poderia pagar. Em sua morte temos vida, e por isso devemos a ele todo o nosso amor e adoração. Ao invés de sermos escravos do pecado que aprisiona, que leva à morte, somos escravos de Cristo, que nos dá vida e vida em abundância. Então nós fomos comprados por um sangue puro. Nós fomos comprados a preço de sangue. Veja o que diz Atos 20, versículo 28. Diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu o quê? Bispos. Para o quê? Para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o quê? Com o seu próprio sangue. Então nós vemos que Jesus, ele separou bispos e pastores. Para quê? Para que estes, eles cuidem da igreja de Deus. Para que ele apacente o rebanho de Deus, que é a igreja. E então essa igreja, ela foi comprada a preço de sangue. Está entendendo até aqui, irmãos? É muito importante isso.
o porquê somos escravos de Cristo. Em 1 Coríntios 6, versículo 20, tem a seguinte descrição: porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha, é uma coisa muito mais séria, irmão. Não é somente as suas posses, não é somente o seu carro. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Não é somente isso, é muito mais. É o seu corpo e o seu espírito, eles pertencem a Deus. Então é uma coisa muito séria, muito agravante. Nós somos propriedades de Deus, não se esqueça disso. Você é propriedade exclusiva de Deus. Então vejam só, amados, quando você prega o Evangelho para alguém, logo você está convidando essa pessoa a ser escravo de Jesus, a morrer por Jesus, a renunciar tudo, deixar tudo para trás e servir a Jesus. Então o escravo ele deve abrir mão de todos os seus direitos e ser possuído e controlado pelo seu Senhor. Então vejam só o contexto de escravidão. Nos tempos que Jesus conviveu entre nós, ou seja, na sua carne, há 2000 anos atrás, o escravo não tinha liberdade, nem muito menos vontade própria. Pelo contrário, a sua vontade era fazer a vontade do seu senhor e dono. Ou seja, ele era totalmente submisso ao seu senhor, ao seu possuidor. Segundo John MacArthur, no tempo em que Jesus conviveu entre o povo, havia cerca de 10 a 12 mil escravos convivendo com pessoas inseridos em uma sociedade. Então, quando Jesus chamou seus discípulos a serem servos, eles sabiam exatamente o que Jesus estava propondo. Eles sabiam. Eles não foram pegos despercebidos, despreparados. Eles sabiam as responsabilidades que estavam assumindo. Eles estavam sendo chamados, inclusive, para a morte. Porque servir a Jesus é servir em todo o tempo. É em dificuldades, é em sofrimentos, é em todos os momentos. Ser escravo é um tipo de serviço que não se pode escolher. Lembre-se, você estava condenado à morte. No primeiro ponto eu quero tratar sobre o seguinte tópico: servindo quando ninguém vê. O que você tem feito quando ninguém vê? Infelizmente, muitos obreiros, muitos que servem na casa de Deus, têm servido por exibicionismo, para se aparecer, para se mostrar, e não propriamente por amor à obra, por amor a Cristo. Infelizmente, amados, não seja um servo apenas de aparência. O escravo de Cristo, ele não é dissimulador. Ele não exerce sua função por exibicionismo ou promoção, visando um cargo melhor, trabalhando somente quando é assistido ou quando é confrontado. Antes de tudo, o escravo de Cristo ele tem uma vida devotada ao seu Senhor, independente da situação que ele vive, independente de quem o avalia. O escravo bom e fiel, ele é servo em todos os momentos. O escravo de Cristo, ele deve ser, acima de tudo, humilde, obediente. Veja o que Filipenses capítulo 2, verso 3 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. É o que a Bíblia diz, é o que as Escrituras dizem. Não seja arrogante, não seja egoísta, não seja um exibicionista. Se você quer ser exibicionista, o melhor lugar é um circo. Mas a igreja de Deus é um lugar de responsabilidade. O escravo de Cristo, ele reconhece as autoridades constituídas por Deus. Veja o que Romanos 13, verso 1 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores,
Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Então todas as autoridades elas foram constituídas por Deus. Nós temos que respeitar tanto as leis governamentais, os líderes governamentais, e muito mais ainda os nossos líderes espirituais, aqueles que zelam por nossas vidas, pelas nossas almas. Então sejamos obedientes, sejamos gratos, porque essas autoridades foram sim constituídas por Deus, não é palavra minha. Romanos, capítulo 13, verso 1, é a Bíblia que diz. Não rejeitem as autoridades, não sejam indisciplinados. Existe uma hierarquia estabelecida por Deus, devemos, portanto, respeitá-la e nos submeter a ela. De modo que aquele que se opõe às autoridades resistem à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Não são minhas palavras. Romanos, capítulo 13, verso 2. Aqueles que resistem às autoridades constituídas por Deus, eles estão passivos de condenação. Não são minhas palavras. Aí tem um porém. Até quando eu devo obedecer às autoridades que são constituídas por Deus? Até quando? Vejam só. Existem dois fatores aqui. A autoridade divina, a autoridade humana, que é constituída por Deus. A autoridade humana, ela jamais pode se equiparar ou estar acima da autoridade divina. Escrituras sagradas. Então, se o governo chegar e falar, olha, você não deve mais ler a Bíblia, você não deve jamais pregar o Evangelho, então nós devemos dizer a mesma coisa que os apóstolos dizem em Atos 5, verso 29. Eles disseram assim, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então nós devemos obedecer às autoridades ou seja, se elas estiverem debaixo da liderança de Deus, debaixo do que a lei de Deus estabeleceu. Então, se elas ultrapassarem isso, então nós, com sabedoria, com discernimento, nós vamos dizer não. Não. Nós temos a Bíblia como nosso manual de regra, de fé e de prática. É a ela que nós obedecemos. É a palavra dela que nós obedecemos. E não o que vai confrontando esses ensinos. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Não seja um mau exemplo. Não tenham atitudes de desencorajamento. Não seja um motivo de tropeço para os que amam servir. Vejam só o que Jesus fala em Mateus 24, 48 ou 51, mas eu vou ler só apenas um trecho que diz assim, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passará a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo, em dia que ele não espera, em hora que ele não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Então, amados, não sejamos um mau exemplo, que nós sejamos cativantes, que nós sejamos motivadores. O escravo bom e fiel, ele honra o seu senhor. Quem é, pois, o escravo servo, fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para lhe dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Então, a gente vê que há um galardoamento, há uma entrega de galardão para aqueles que servem com amor, e não para aqueles que, pelo contrário, espancam os servos, que tem um abuso de poder, que quer sugar, que quer tirar lã das ovelhas, que apenas se aprimorar, ou seja, se apropriar, essa é a palavra, se apropriar do trabalho dos outros para crescer, para se exibir.
para ser um bambambam, né? Então vejam só, amados, bem-aventurado é aquele servo que for achado pelo Senhor servindo. Então sirva com zelo, sirva com amor, não sirva apenas porque alguém está te observando. E não seja também aquele servo que fala, se fulano não for, não vou. Faça a diferença, faça por amor. Lembre-se, você é escravo do Senhor. Não se pode servir a dois senhores. Esse é o tema do segundo ponto. Você não pode servir a dois senhores, meu amado. Se você escolhe um, você vai aborrecer o outro. Vejam só, o servo fiel, ele é movido pelo sentimento de gratidão. Ele reconhece as mãos que o salvou da morte, pois nela há a marca dos cravos que deveria ser seu, que deveria ser meu, que deveria ser nosso. Qual Senhor nós deveremos seguir? Vejam só, há dois tipos de senhores que desejam comandar a nossa vida. O primeiro exemplo, Jesus, ele é amável e gracioso, benevolente e compassivo. Já o outro exemplo, ele é totalmente o oposto do primeiro. Ele humilha, ele aprisiona, ele rouba e mata. Então, qual dos dois servos, ou seja, qual dos dois senhores você quer servir? Quando você despreza o senhorio de Jesus, logo você está dando legalidade para o inimigo das nossas almas para atuar na sua vida, comandar e aprisionar a sua alma. Ou você serve a Cristo, ou você serve o inimigo. Não há meio termo. Não há os que, eu me abstenho. Eu não sou nem quente nem frio, eu sou morno. Não tem essa. Ou você está com Deus ou você não está. Não tem meio termo. Vejam só, amados. Jesus, ele quer trocar a carga que o mundo nos impôs. Ele quer pôr sobre nós, os seus servos, o jugo dele que é suave, que é leve. É o que ele diz lá em Mateus 11, 28 ao 30. Tome sobre vós o meu jugo. Tome o meu jugo, pois ele é suave. Ele diz aí, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus, ele quer trocar esse jugo da escravidão do pecado e colocar o jugo suave dele. Porque o que ele nos impõe, o que Jesus nos impõe não é pesado, não é árduo, não é difícil de ser suportado. Agora o peso do pecado, irmão, ele te leva à morte, ele te leva à condenação eterna. E a morte eterna longe de Deus. A quem você vai servir? A quem você vai obedecer? Então vejam só, você tem que negar a si mesmo. Lucas 9, 23 vai dizer, e dizia a todos, se alguém quer servir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Isso é coisa de escravo, irmão, isso é linguagem de escravo. Negue-se a si mesmo, você não tem mais vontade, você não tem mais querer. O seu querer é o querer do seu Senhor, a sua vontade é a vontade do seu Senhor. Então, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a Cristo, ele achará. O escravo não tinha posses, não tinha casa, não tinha carro. Eles não eram empresários. E nem muito menos independentes. Suas posses, seus bens, seus filhos, tudo era propriedade do seu Senhor. A maior certeza que um escravo tinha era da sua morte. Porque quando morremos não podemos levar nada, nem as vestes. Nem as vestes podemos levar na nossa cova.
na nossa morte, porque tudo é pó e ao pó voltará. Então vejam só, amados, o que nós aprendemos com isso? É que o nosso amor em servir a Deus, ele tem que ser maior do que as nossas posses. Ele tem que ser maior do que o nosso egoísmo, do que o nosso egocentrismo, do que a nossa intelectualidade, a nossa sapiência. Amém? Seja amável, seja obediente, seja sábio, porque é assim que Deus quer. Deus quer um servo fiel e grato e que honra a sua palavra. No terceiro e último ponto, eu quero tratar sobre: só alcançaremos um alto nível de espiritualidade se não alimentarmos o nosso ego. Que o nosso ego seja reduzido a pó, a nada. Antes de tudo, que ele cresça e que eu diminua. O escravo, o doulos, ele não tem vontade própria se o Senhor tiver uma vontade. O que eu quero dizer com isso? Preste bem atenção. Você deve sim conquistar a sua casa. Você deve sim conquistar o seu carro. Você deve sim conquistar aquele casamento dos sonhos, aquela viagem desejada. Você tem que ter sonhos sim. Mas quando Deus disser: servo, eu te quero em tal lugar, eu te quero servindo lá na África, lá na Espanha, lá na Indonésia, onde quer que seja, os seus planos têm que sair de foco e entrar os planos de Deus. É isso que eu quero dizer, que o Senhor, a autoridade do seu Senhor, ele tem que estar acima da autoridade do servo. Então o servo, o querer dele, ele tem que ser o querer do seu Senhor. Então, vejam só, amados, a vontade de Deus, ela deve estar sempre acima da nossa vontade. O escravo bom e fiel serve ao seu Senhor por amor e não somente por obrigação. Amar é obedecer. Amar é se doar a uma causa justa e honrosa. A obediência fiel ao nosso Senhor e Deus é o reconhecimento de que somos propriedades dele. Simplesmente assim, de que confiamos nele. E essa obediência não pode, de maneira alguma, ser cega, sem razão ou sem propósito. Nós servimos simplesmente porque nós o amamos. Não é aquela coisa, de repente eu cheguei aqui e já estou servindo, nem sei como aconteceu. Não, nós servimos a Deus porque o amamos. Senhor, nós entregamos as nossas vidas no seu altar. Nós entregamos o meu querer no seu altar. Nós entregamos as minhas vontades no seu altar. Então tudo é para Ele, para a honra e para a glória dEle. Sirva por amor, sirva por obediência. Nós servimos ao nosso Senhor porque o amamos e confiamos na sua santa palavra, que nunca falhou e que jamais falhará. Deus nos adotou como filhos. Vejam só, amados, Deus, ele quer nos trazer um relacionamento de família, de pai e de filho. Vejam só o que diz Romanos 8, verso 14 ao 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são os filhos de Deus, porque não recebeste espírito de escravidão para servirdes outra vez, atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então nós recebemos uma adoção. Antes nós éramos escravos, nós não éramos nada. Nós estávamos condenados à morte. Veja só, esse é o cerne da mensagem, da pregação. Nós não éramos nada. Agora nós somos escravos do Senhor. E além de escravos, nós recebemos esse título de filho. Nós recebemos esse título de filho de Deus. E vejam só, tem mais. Vejam só. O escravo que faz a vontade do seu Senhor, ele é visto como Deus. Ele é visto por Jesus como amigo de Deus. Vejam só que Jesus diz lá em João capítulo 15, verso 14.
Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu mando. Então há uma condição para ser amigo de Deus. Você tem que servir, você tem que obedecer, você tem que fazer a vontade dele, sem reclamar, sem murmurar, sem resmungar, apenas obedecer por amor. Veja só, Jesus conclui dizendo assim, João 15:15. Já não vos chamamos mais de servo, porque o servo, ele não sabe o que faz o seu Senhor. Mas vos tenho chamado de amigos, amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Então, Deus, ele nos traz a esse relacionamento, não somente de servo, mas de filho e amigos de Deus. Que amor maior do que esse, irmão? O mundo não tem isso para te dar. O mundo tem uma aparente liberdade, mas é uma liberdade que aprisiona e que leva à morte. Muitos têm se enveredado por esse caminho, que é um caminho de morte. Afaste-se dele e apegue-se a Deus, porque ele sim é que tem vitória para mim e para você. Quero concluir dizendo que o servo, ele não é pretensioso, ele não é arrogante, ele não é vaidoso, ele não é convencido, ele não consegue atribuir valor a si mesmo. Pelo contrário, ele é puro de coração, ele sabe que a sua função é servir e por isso faz por amor. Ele cumpre os mandamentos de Deus com zelo e não se aborrece se o seu trabalho é árduo, se é tardio, se é enfadonho, se é difícil. Ele não fica irritado por causa disso. Ele apenas o faz por amor e zelo. Confiemos, pois, a nossa vida aos cuidados do nosso Supremo Senhor, do nosso Mestre, do nosso Quírios. Sabe por quê? Porque Jeremias 29:11 diz o seguinte: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor dos Exércitos, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim de que desejais. Confie o Senhor, confie a sua vida ao Senhor, confie o seu trabalho ao Senhor, confie tudo ao Senhor. Devemos, portanto, ser fiel ao nosso resgatador, o nosso Senhor e Deus, o nosso possuidor, que deu sua vida para anular a nossa condenação. O que te impossibilita de servi-lo? Por que amar mais o ego, satisfazendo os seus desejos, deixando a vontade do nosso Senhor em segundo ou terceiro plano? Sirva-o, seja grato, honre ao Senhor, não seja pretensioso, não seja arrogante, não tenha um ego inflamado, antes despoje-se de tudo isso. Tem uma oferta voluntária, como foi a oferta da viúva pobre, que aos olhos de muitos deram pouquíssimo, mas aos olhos de Deus ela deu o seu tudo, ela deu o seu algo mais precioso. Tem um coração devotado, demonstrando que as posses elas não estão acima do seu Senhor, do seu Deus, que o nosso coração não esteja apegado às riquezas e valores deste mundo. Tem um coração grato derramado aos pés de Cristo como o melhor perfume de alabastro. E isso demonstrando que as suas posses, que seus valores, eles não são maior do que o seu Senhor. Então ame ao Senhor, honre a Ele e sirva a Ele. Essa é a mensagem que eu tenho aos vossos corações. Seja um escravo fiel, honre ao seu dono, ao seu Senhor, sem reclamar, sem resmungar. Faça por amor, faça de coração aberto, porque Deus ele se alegra disso e Ele te trata, além de filho, além de herdeiro, Ele te trata como amigo. E Ele tem algo maravilhoso preparado para você. A cidade santa, a Nova Jerusalém, e acima de tudo isso, Ele tem a sua eterna presença ao seu lado. Isso é maravilhoso. Qual o escravo, ou seja, qual o Senhor que vai oferecer isso além do nosso Senhor? Não há ninguém. O diabo ele só vai roubar a tua vida, minar, ele vai tirar tudo que você tem e vai te levar à morte. Mas Deus ele tem a te dar a vida, Ele tem a te oferecer salvação, Ele tem a te oferecer vida nova. Busque a Deus.
Tenha uma vida nova com Deus. Se essa mensagem impactou o seu coração, busque ajuda. Nós estamos dispostos a te ajudar. Entre em contato com a igreja. Aqui por esse mesmo canal você vai ter acesso aos líderes. Deixa o seu comentário que nós iremos entrar em contato com você. Amém? Que Deus possa te abençoar ricamente e que essa palavra toque no seu coração e que você volte, ou que você comece, ou que você continue a servir esse Deus, porque não há outro caminho. Muito obrigado. Graças a Deus.